Nesse vídeo eu vou passar um treinamento sobre layouts, o uso de layouts no desenvolvimento dos relatórios do Jaspersoft Studio. Eu vou criar um relatório em branco. Eu vou remover todas as bandas iniciais do relatório e vou adicionar uma banda de título e uma banda de detalhe para a gente trabalhar aqui. Então, vou deixar essa banda de título com 72 e a banda de detalhe com 72 pontos também. Então, estou trabalhando com grid de 18 posições aqui, 18 pixels, tá? Então, as unidades, é ideal que elas sejam múltiplas desse número, tá? Inclusive as margens do relatório. Então, vou alterar aqui as margens para 18. Aí. Bom, toda vez que a gente está trabalhando numa banda aqui, então no caso aqui eu estou na banda de título, ela tem aqui uma definição de layout. Então, esse layout aqui é o que gerencia o layout da banda. Normalmente toda a banda é criada com esse free layout, que é o layout livre. Então, num layout livre, os elementos eles são posicionados livremente. Tá? Então, isso me permite, por exemplo, criar um elemento aqui, né? Outro aqui, posso posicionar em qualquer lugar esses elementos aqui. Então, esse aqui é o free layout, então nem tem muito o que falar sobre isso aqui, né? Vou pegar esses elementos aqui, vou alterar a cor de fundo deles, cor de fundo. Vou tirar a transparência para a gente ficar mais fácil a gente acompanhar. Tá? Então, esse free layout aqui, ele me permite esse posicionamento livre. Tá? Posso colocar os elementos do jeito que eu quiser. Tá? O ideal é que a gente também trabalhe sempre com os elementos de tamanho múltiplo do grid. Tá? Então, a ferramenta já está configurada para alinhar sempre no grid. Tá? Então, tanto a posição quanto o tamanho dos elementos eles vão ser sempre múltiplos do grid. Isso é ideal que seja, tá? Não é obrigatório, mas ajuda depois na diagramação. Bom, além desse layout livre que é o padrão, existem outros tipos de layouts. Eu vou usar essa segunda banda aqui, que é a banda de detalhe, para trabalhar para dar o exemplo desses outros tipos. Então, o layout horizontal, por exemplo, ele define o seguinte: eu vou copiar esses elementos e vou colar uma cópia na banda de detalhe. Ó. Vocês vão ver que o elemento que eu colei aqui, ele ocupou a banda inteira. Tá? Então, isso aqui, a característica do layout horizontal é o seguinte: ele vai pegar o espaço disponível na banda e vai dividir o espaço horizontal entre os elementos que estiverem posicionados na banda. Tá? Então, eu vou colar mais um elemento aqui nessa banda de detalhe. Tá vendo? Ó? Então, ele já posicionou, ele já dividiu o espaço horizontal disponível na banda para os dois elementos. Se eu colar um terceiro elemento, ele vai dividir esse espaço entre os três elementos, tá? Então, essa é uma característica do layout horizontal. A outra característica do layout horizontal é que ele ocupa todo o espaço vertical da banda. Tá? Então, se eu
se por acaso eu redimensionar a minha banda, os elementos vão ser redimensionados na vertical também. Tá? Então esse aqui é o layout horizontal. O layout vertical, ele faz exatamente a mesma coisa, só que na vertical. Então, se eu mudar essa banda para layout vertical, vocês vão ver que os 3 elementos aqui, eles vão dividir o espaço vertical entre eles igualmente e vão ocupar todo o espaço horizontal disponível. Então, vou aumentar aqui o tamanho para a gente enxergar melhor. Tá? Então, se eu removo, por exemplo, um elemento, o espaço disponível da banda vertical, né, porque ele está no layout vertical, ele vai ser dividido entre os elementos da banda. Tá? Eu não consigo redimensionar os elementos. Tá vendo? Então, tanto o layout horizontal quanto o layout vertical, eles têm controle total sobre o tamanho da banda. Sobre o tamanho dos elementos dentro da banda. Tá? Uma coisa interessante é que eu tenho um componente aqui chamado frame. Tá? Que o frame, o que é? Ele é um elemento do Jasper Report, mas ele se comporta também como uma banda. Então, eu posso, por exemplo, adicionar um frame dentro do layout. Então, eu vou copiar eu vou fazer uma cópia desse frame aqui. Deixa eu colocar um fundo nele. Eu vou fazer uma cópia desse frame e colar aqui no detalhe. Então, o frame, ele é tratado como um elemento normal, porque ele é um elemento do Jasper Report. Então, ele foi posicionado aqui no detalhe que está com layout vertical. Então, o espaço que ele ocupa está sendo dividido, né? O espaço vertical está sendo dividido entre 3 elementos, incluindo o frame. Só que o frame, a diferença dele para outros elementos é que ele pode ter elementos dentro dele. Tá? Então, eu posso colocar um elemento dentro do frame. Então, eu consigo fazer uma diagramação combinando elementos e frames e layout. Então, por exemplo, o próprio frame, ele tem o seu layout, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, a minha banda de detalhe onde esse frame está dentro, o layout dela é um layout vertical. O layout do frame é um free layout. Então, se eu copiar esse elemento aqui e colar aqui dentro do frame, deixa eu escolher no lugar correto. Não, colei no frame errado. Peraí. Vou copiar esse elemento e colar aqui nesse frame. Tá? Então, como o frame ele está usando free layout, eu consigo posicionar esse elemento dentro dele livremente. Certo? Vou colar mais um elemento aqui dentro. Ó. Eu posso tanto selecionar o elemento aqui, quanto selecionar aqui no outline. Ó. Então, eu coloquei. Ó. Apesar de ele estar aparecendo aqui para fora, ele está dentro do frame. Ó. Tá? Só que a posição dele, como ele foi copiado aqui dessa posição que ele estava aqui, ele manteve a mesma posição original em relação ao frame, né? Então eu posso colocar ele aqui dentro. Tá? Aí eu posso pegar, por exemplo, e alterar o layout do frame para um layout horizontal. O que vai acontecer se eu colocar o layout horizontal no frame? Ele vai pegar e vai dividir o espaço horizontal do frame, disponível no frame, entre esses 2 elementos. Tá vendo? Então eu consigo fazer uma combinação de layout usando os componentes aqui, né, as bandas, né, e os frames. Então eu posso ter layout, um tipo de layout para uma banda e um tipo de layout para um frame. Então se eu quiser ser uma banda, por exemplo, 3 linhas e numa das linhas 3 colunas, né, eu posso
definir um layout horizontal no frame, nesse frame aqui, e colar as minhas 3 colunas aqui. O espaço horizontal delas vai ser dividido entre as 3. Tá? Quando eu trabalho com layout, como essas posições são controladas pelo layout, se eu mudar, por exemplo, o tamanho da página, a orientação, todos esses elementos eles são redimensionados, né? Eles são realocados de acordo com o layout. Então, tinha mudado a página para paisagem, vou voltar para retrato. A posição dos elementos elas são recalculadas. Tá? Então, a gente já viu aqui o layout horizontal e o layout vertical. Tá? Aí, eu tenho outro tipo de layout. Deixa eu tirar esse frame daqui. Tem outro tipo de layout que chama Spreadsheet Layout. Esse Spreadsheet Layout é um layout interessante para exibir dados tabulares. Né? Como o próprio nome diz, é um layout tipo planilha. Então, como funciona esse Spreadsheet Layout? Esse Spreadsheet Layout, ele divide, ele controla os elementos horizontalmente, como no layout horizontal. Então, eu vou alterar aqui ó, o detalhe tem esses dois, a banda detalhe que tem esses 2 elementos aqui, vou alterar para Spreadsheet Layout. Tá vendo que os elementos eles foram reposicionados aqui. Então, uma característica do Spreadsheet Layout é que ele usa toda a altura disponível, tá? Todo o espaço vertical disponível. Tá? Então, se eu diminuir, por exemplo, aqui para 36, ele redimensiona os elementos. Só que o tamanho horizontal do elemento é livre. Tá? Tanto que ele reposicionou os 2 elementos aqui, ele manteve o tamanho dos 2. Tá vendo? Só que uma característica interessante aqui desse Spreadsheet Layout é que quando eu redimensiono um elemento, ele reposiciona os elementos à direita dele. Tá? Como se fosse uma coluna do Excel. Tá? Então, ó, se eu reposicionar, né, redimensionar esse primeiro elemento aqui, ele reposiciona o elemento à direita. Tá? E eu não preciso ocupar a banda toda. Ó. Eu posso... ele não ocupa todo o espaço horizontal. A definição de tamanho horizontal dos elementos é livre. Então, vou colocar mais um elemento aqui, por exemplo. Ó. Vou fazer uma cópia desse texto estático aqui. E vou colar aqui nessa banda. Então, ele já posicionou isso aqui à direita do último campo. Então, se eu reposicionar esse primeiro elemento aqui, ele reposiciona todos os outros à direita dele. Tá? Se eu reposicionar esse aqui, né? E eu posso reordenar, alterar a ordem desses elementos. Deixa eu ver se dá para fazer arrastando aqui, ó, no Outliner. Tá vendo? Vou jogar o amarelo em primeiro lugar. Tá? Então, eu reordeno esses elementos aqui. Tá? Uma coisa comum para fazer, que dá para fazer, é o seguinte. Vou imaginar que isso aqui seja uma linha com as colunas de um relatório. Tá? Então, eu vou usar o espaço necessário para cada coluna. Tá? Então, vamos supor que esse aqui seja o espaço disponível. Né? Só que eu quero, quando eu imprimir esse relatório, deixa eu ver se ele vai dar para visualizar aqui. Quando eu imprimir esse relatório, ele vai imprimir essas 3 colunas, mas vamos supor que eu queira completar esse espaço à direita aqui com uma cor de fundo, tá? Para esse elemento não ficar solto aqui. Vou pegar, dar um exemplo aqui, quer ver? Vou apagar esse frame. Fica mais fácil de ver. Então aqui eu tenho uma tabela que seria aqui, né, com 3 colunas, mas quando eu der o preview, eu quero que
esse espaço livre aqui seja preenchido com alguma cor, né, ou com um fundo, alguma coisa, né? Como que eu posso fazer? Eu posso pegar um frame, eu posso colocar dentro dessa banda, por exemplo, um detalhe, tá? Aí eu posso pegar os meus elementos, que seriam as minhas colunas, colocar dentro do frame, tá? E aí eu defino, por exemplo, ó, que a minha banda de detalhe, ela tem um layout vertical. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele elemento, o único elemento que está dentro dela. Então aqui ó, é o filho direto, está no primeiro nível que o layout gerencia, né? Ó. Então ele vai pegar aquele frame, ele vai usar o layout vertical, né? Então minha banda de detalhe está usando o layout vertical. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse elemento e vai usar todo o espaço vertical para ele, porque só tem esse elemento lá, tá? E aí, dentro do frame, eu posso falar que ele tem um spreadsheet, usa um spreadsheet layout. Aí os elementos dentro dele vão ser alocados como células de planilha. Tá? Então, quando eu visualizar o meu relatório, eu tenho um fundo aqui. Ele vai exibir um fundo ocupando todo o espaço da página. Então aqui eu já estou fazendo, usando a composição de layouts, né? Então um layout vertical na banda de detalhe, um layout horizontal também funcionaria, né? Para um elemento só é a mesma coisa, né? Funciona do mesmo jeito. E um layout de spreadsheet no frame que eu coloquei aqui. Tá? Aí que ele vai aplicar para os elementos. Então, se eu colocar mais uma coluna aqui, por exemplo, ele vai posicionando à direita e vai ocupando o espaço livre. E quando eu imprimir o relatório, ele preenche aquele espaço que sobrou à direita com uma cor de fundo. Tá? Então, nós vimos aqui o free layout, layout livre, horizontal, vertical e spreadsheet. Aí existe o grid layout. O grid layout ele é um pouquinho mais trabalhoso de mexer, os conceitos são um pouquinho mais complexos, mas também dá para trabalhar bem com eles, tá? Com ele. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou aumentar isso aqui para 72, aumentar um pouquinho o tamanho dessa banda. E vou definir nesse frame aqui, tá? Que tem esses 5 elementos aqui dentro, eu vou definir um grid layout. Tá? Você vê que ele já dividiu o espaço disponível entre esses 5 elementos. Tá? Mas o grid layout ele trabalha com alguns conceitos aqui. Tá? Eu posso, por exemplo, pegar nesse frame aqui, que é o que está usando o meu layout de grid, imaginar um grid nele. Tá? O grid da forma que eu quiser imaginar. Tá? Então vamos supor que eu quero imaginar um grid com 2 linhas e 3 colunas em cima e 2 embaixo. Por exemplo, eu quero imaginar, então, nesse espaço que eu tenho aqui do meu elemento, um grid com 2 linhas, onde eu vou manter esses meus 3 primeiros elementos na primeira linha e os 2 elementos na segunda linha. Tá? Então, eu selecionando esse meu primeiro elemento, por exemplo, eu posso definir a linha dela. Ele começa com 0 aqui. Tá? Então, ó, vou falar que esse meu primeiro elemento aqui, ó, eu estou definindo a linha. Isso pode ser feito para coluna também, tá? Ó, então, vou definir aqui, ó, linha 0 e esse terceiro elemento, linha 0. Aí eu vou pegar esse meu quarto elemento, que eu quero que fique na segunda linha do grid, eu vou falar que ele é da linha 1. Tá? E esse meu quinto elemento, vou falar que ele é da linha 1 também. Tá vendo? Então, esses meus elementos, ó, eles foram posicionados de acordo com o conceito que eu defini de linha. Tá? Então, se eu quisesse imaginar esse grid
teria 3 linhas, e eu vou pegar esse terceiro elemento aqui e falar que ele vai ficar na linha 2, lembrando que a linha começa do zero, tá? Então seria a terceira linha. Então, ó, ele divide aquilo, o grid, em 3 linhas e posiciona esse elemento na terceira linha. Tá? Se eu falar aqui que a linha 4, 3, que seria a quarta, ele não vai mexer porque ele não vai pôr a linha livre, ficaria uma linha livre aqui, né? No final, como não tem um elemento posicionado lá, né? Agora, se eu posicionar esse elemento aqui na terceira linha, por exemplo, ó, divide, tá vendo? Então, ó, esse elemento aqui está na linha 0, esse está na linha 1, esse está na linha 2, esse está na linha 3. E o mesmo vale para a coluna. Se eu quiser definir que isso aqui está na coluna 1, bem, então a coluna é relativa também. Ó. Então, se eu deixar automático, relativo ele organiza automaticamente, tá? Ele usa os dados que eu preenchi e o que tiver relativo ele ajusta do jeito que ele achar que tem que ajustar, né? Mas se eu falar, por exemplo, aqui, esse elemento aqui, ele está na terceira coluna, que seria o número 2, ele vai redimensionar todos os elementos como se o grid tivesse 3 colunas, né? E vai reposicionar os demais, tá? Então, se eu deixar relativo aqui, ele posiciona do jeito que der. Então, por exemplo, ó, como esses dois aqui estão com a coluna relativa e os dois estão na linha 0, então ele posiciona um à direita do outro, né? Outra coisa que eu posso fazer aqui também é o seguinte: quando eu tenho dois elementos numa mesma linha, isso vale para a coluna também, tá? Mas eu vou falar de linha que dá para enxergar melhor. Esses dois elementos eles estão na mesma linha aqui. Está vendo que eu não consigo redimensionar os elementos, né? O layout de grid que toma conta dos elementos, né? Que coordena o tamanho dos elementos. Mas vamos supor que eu queira, nesse layout aqui, que esse primeiro elemento tenha um tamanho menor que esse segundo aqui, né? Uma coisa que eu posso fazer é definir o peso, tá? O peso de coluna desse elemento. Então, se eu falar, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu quero que esse elemento aqui ocupe 1/3 do espaço disponível na coluna e esse elemento ocupe 2/3, então eu vou imaginar que essa coluna vai ser dividida em 3 posições, né? E esse aqui eu quero que ele ocupe uma, e esse aqui, que esse elemento ocupe 2 posições. Então, eu deixo aqui para esse no peso de coluna 1 e para esse aqui no peso de coluna 2. Tá vendo? Só que ele recalcula todo o grid, né? Então, essa questão do peso, a gente vai imaginar sempre o seguinte, que numa linha específica, o peso total dessa linha vai ser o somatório dos pesos de todos os elementos que estão nessa linha, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa aqui com peso 1, essa aqui com peso 2, o peso total vai ser 3 e ele vai dividir de acordo com o peso. Se eu aumento o peso dessa aqui, ó, então o meu peso total da linha vai ser 4, né? Essa aqui está ocupando, então, no caso, 1/4, e essa aqui, 3/4. Né? Se eu quisesse que essa aqui ocupasse 1/5 e essa aqui 4/5, é só eu alterar para 4 aqui. Ó. Então, eu vou definindo o peso. Tá? Aí eu posso chegar, por exemplo, nessa coluna aqui, falar que ela tem peso 2. Nossa, que ele já afeta as outras também. Aí eu não estou entendendo aqui por que ele redimensionou essa aqui também. Mas deve ser característica do layout, né?
Essa aqui é mais a parte conceitual, tá vendo? Esse row span e column span é quantas colunas eu quero que ele ocupe. Tá vendo? Então, um elemento, a partir da definição que eu fiz de colunas aqui, né? Então, por causa do peso que eu coloquei nessas colunas aqui, ele dividiu o meu grid em 1/5 aqui e 4/5 aqui, né? Se eu falar que ele ocupa 2 colunas, ele vai ocupar esse espaço disponível aqui. Provavelmente tem algum jeito de definir um tamanho intermediário para esse elemento aqui. Vendo? Tipo ocupar tipo 3/5. Tá? Com certeza tem aqui. Eu não costumo usar muito esse layout. Tá? Mas dá para ter ideia, né? Para que é interessante esse layout? Para caso, por exemplo, de eu usar um título de coluna e os dados da coluna, né? Por exemplo, aqui, vou falar que vai ser o nome, né? Que vai ser o título da coluna, e aqui vai ter o nome, que normalmente a informação, né, daquele campo ele ocupa mais espaço. Tá? Então, ó, vou falar que aqui ele vai na linha 1. Então, esse aqui seria o campo com as informações. Vou colocar mais um aqui. Ele vai na linha 2. Mais um aqui. Vai na linha 3. Tá. Então, ó, facilmente eu consigo reposicionar esses elementos aqui, ajustar esses elementos. Então, vamos mudar, por exemplo, eu quero que essa coluna aqui com o título, né, ela fique com 1/6. Então, eu venho nessa aqui, altero para 5. Então, todas as outras colunas elas já vão ser redimensionadas. Então, eu não tenho que ficar mexendo, né, redimensionando o layout. Se eu mudar, por exemplo, o tamanho a orientação da minha página, ó, ele automaticamente reajusta e redimensiona os elementos, respeitando margem, tá? Né? Se eu redimensionar, por exemplo, a minha banda, ele vai fazer a divisão também. Aí a gente só tem que tomar o cuidado, por exemplo, de... Aí tem alguns bugzinhos, ó. Eu tinha redimensionado a banda e aí eu dei um Ctrl Z, que é para voltar à última operação. Você vê que ele não redimensionou. Tá? Acho que uma forma que a gente pode fazer para ele recalcular isso aqui é aplicando de novo por aqui, quer ver? Ó. Então, se eu fizer alguma coisa aqui e por algum motivo ele não recalculou, se eu um Ctrl Z ele não recalcula, tá? Eu posso definir o layout aqui também, ó. Botão direito, Arrange in Container, aí eu seleciono de novo aquele mesmo layout que estava selecionado e ele recalcula. Esse é um bugzinho do software, tá? Então, o importante aqui é o seguinte, quando eu for trabalhar com grid layout, é só deixar o tamanho da banda múltiplo do grid, de acordo com a quantidade de linhas que ela vai ter. Tá, então, se eu fosse adicionar, por exemplo, mais uma linha aqui, né, com um título e o texto, então aqui seria a linha 4, tá vendo que ele dividiu em 5 aqui, né, em 5 linhas, essas 4 posições do grid.
Então, eu teria que aumentar mais 18 aqui, caso que eu tamanho do meu grid, e mudar para 90. Ele ajusta certinho de acordo com o grid. Tá, se a gente visualizar no relatório. Então, esse aqui é o grid layout. Então, isso aqui complementa os 5 tipos de layout aqui. Tá? Todos eles têm assim, aplicação, né? Dá para a gente aplicar em relatórios. Né? Então, esse grid layout aqui, numa banda de parâmetros, né? Onde a gente mostra os parâmetros do relatório, né? Ou num impresso, no formulário, né? Num pedido. Tem outras formas que eu posso fazer também. Né? Eu posso, por exemplo, definir. Vou criar uma cópia aqui, ó. Vou criar mais uma banda aqui. Vou adicionar um frame. Vou falar que ele é um horizontal layout. Vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui seria o meu título de coluna. Esse aqui seria meu texto, tá? Por exemplo, eu quero aqui que o meu título de coluna fique sempre acima do texto, só que menorzinho, tá? Tipo assim, um capital menor. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer mais composições aqui, ó. Eu já estou dentro de um frame, eu vou colocar um outro frame dentro dele. Né? Aí eu vou colocar esses dois elementos dentro do segundo frame, tá vendo? Aí eu posso pegar, por exemplo, ó, falar que esse frame aqui, ele usa um layout horizontal, um layout vertical, quer dizer, um grid layout. Tá? Aí eu vou pegar esses dois elementos aqui, ó, eu vou dividir em duas linhas. Eu vou pegar esse aqui e colocar na linha 0, esse aqui na linha 1. Tá? Aí eu vou falar que o peso da linha deles vai ser diferenciado. Quer ver? Esse aqui vai ter o peso 1, esse aqui vai ter o peso 4. Aí, ó, esse frame original aqui, eu vou alterar o tamanho dele para 18, para uma linha só. Porque, vamos lá, eu vou usar um layout vertical nesse, e aí, ó, eu vou falar que o detalhe tem 18. Olha o detalhe. Tá vendo então aqui, ó, que ele ficou um campo aqui que seria o meu título, pequenininho, né? Só que ele ficou muito pequenininho. Vamos mudar aqui o peso aqui da linha para 3. Ele aumentou um pouquinho. É lógico que eu teria que colocar uma fonte menor aqui. Né? Vamos aumentar aqui o zoom para a gente enxergar. Né? Vamos colocar uma fonte menor nesse elemento aqui. Então, assim, tá, vou aumentar um pouquinho o tamanho da linha aqui. Tá vendo? Então, eu poderia, por exemplo, se eu quisesse usar tipo um esquema de formulário, eu vou copiar esse frame aqui e colar mais um aqui dentro. Ó. E aqui nesse aqui ele está com um layout vertical. Vou mudar aqui para 48. Não é nesse aqui, é no detalhe. Aqui para 48.
vendo? Ele vai reajustando. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso mudar para 96 e vou fazendo cópia desse frame. Ó. Vou copiar um frame deles e vou colocando aqui. Ó. Tá lembrando que olha, ele não está posicionando direito. Eu vou pegar esse frame, vou arranjar para layout vertical. Tá vendo? Então, eu consegui, né, na minha banda original, nem precisaria dessa banda original, né? Eu nem precisaria desse frame aqui, eu poderia colocar esses frames aqui dentro dessa banda, tá? Mas, de qualquer forma, eu criei um frame dentro dela, tá? Então, esse frame usa layout vertical. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os elementos que tem dentro dele, que são esses 4 frames, e vai dividir eles verticalmente. Então, ele está dividindo em 4 aqui, ó. E cada um desses frames tem um layout de grid, e cada um com título e com controle de edição. Tá vendo? E cada um deles aqui ocupando o peso de 1 na linha para o título e o peso de 3 na linha para o controle de edição. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esses controles aqui, eu estou selecionando esses 4 controles, eu alterar aqui o peso para 2, o título vai ficar com 1/3 e o controle vai ficar com 2/3 do espaço. Ele não reposicionou, mas deve ser o mesmo esquema aqui. Ó. Vou selecionar aqui os 3, vou alterar para grid layout. Ó. Ele tem uns bugzinhos na ferramenta, tá? Tenho que às vezes recalcular. A outra forma de recalcular é redimensionar ou trocar a orientação da página. Aí ele recalcula todos os elementos do layout. E calcula de novo. Tá, então, se eu visualizar o meu relatório, consigo ver os meus elementos aqui. Tá, ó, título e o conteúdo. Título, conteúdo. Né? Então, aqui já com uma outra disposição, né? Disposição na horizontal, esse aqui na vertical. Se eu pegar todos esses elementos aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar todos aqui. Deixar eles transparentes, né? Então aqui ficaria mais próximo do que seria o meu relatório. Não. Dá para ver melhor, né? Então, seu relatório com o título de coluna e com o texto, né? Então é isso. Espero que tenha dado para ver mais ou menos como funciona o uso de layouts, tá? Normalmente a gente, nos relatórios que a gente desenvolveu até hoje, a gente sempre usou o Free Layout, que ele dá essa liberdade, mas qualquer alteração de tamanho de papel, reposicionamento de banda, né, ele te obriga a reposicionar manualmente todos esses elementos. Tá? Então, ó, vamos pôr no layout livre, por exemplo, que seria que isso aqui fossem células, eu vou redimensionar a célula da esquerda, né? Eu teria que reposicionar todas as outras células, né? Então, redimensionei essa célula aqui, tenho que puxar essa, né? Por aí vai. Ah, se eu aumento, eu tenho que aumentar essa. Então, com esses layouts automáticos aí, eu tenho essas facilidades. Tá? Então, sempre que possível, eu acho importante que vocês treinem, né, esses layouts e sempre que possível usem eles nos relatórios que a gente vai desenvolver. Isso aí.